Pessoal, hoje eu vou performar um teste para vocês. Hoje é sábado, eu tô indo para São Paulo. Vou pegar a rodovia Bandeirantes. São 105 quilômetros para ir, 105 quilômetros para voltar. E eu vou dar um teste de autonomia no BYD Sun Plus 2023, tá bom? Eu tô deixando ele na configuração SOC de controle de bateria de 40%, ou seja, quando chegar os 40%, o motor a combustão entra em trabalho, né, para reenergizar esse motor. O detalhe é que eu já estou com 40%, então esse é meu uso diário. Eu não costumo carregar o Song normalmente, só quando eu vou para academia, vou em shopping. Eu não tenho carregador na minha casa por enquanto, e não me faz falta. Então vou mostrar para vocês que dá para rodar com o Song de forma econômica e ainda assim sem a necessidade de ter uma tomada sempre, né? Eu normalmente, quando vou em locais que tem o carregador, eu faço a carga para aumentar minha autonomia, para aumentar minha economia, mas não é algo que é necessário, né? Ele é auxiliar, o que é bem legal do carro. Então eu vou compartilhar para vocês aqui como é que vai ser. Aqui eu configurei para que o mínimo, né, de bateria possível seja 40%. E existe uma grande dúvida sobre o modo auto e o modo save, né? O modo save ele salva o percentual que você definir de bateria mínima, e o modo auto você deixa o próprio carro, a inteligência do próprio carro, gerenciar esse modo, né? Na prática, pouca diferença entre os dois. Na minha experiência com o carro, qual que é essa questão do modo alto, do modo save, qual o percentual de bateria, né? Quando eu estou rodando na cidade e eu tenho acesso aos carregadores, eu consigo fazer as cargas completas do carro no elétrico, eu normalmente abaixo a configuração de retenção de bateria para o mínimo 25%, 30%, porque normalmente nos locais onde eu paro, eu consigo carregar o carro até os 100%, ou seja, eu tenho aonde ter esses 70%, 60% de autonomia elétrica via carregador. Quando eu não estou rodando em locais que tem a carga, eu normalmente deixo ele em 40%, que é uma reserva de energia boa para quem vai pegar ali 1, 2 horas de estrada, aceleração, ultrapassagem, quiser pisar um pouco mais. O meu modo de condução não é um modo esportivo, eu gosto de andar muito com o carro no eco, uso muito o piloto automático adaptativo, que é muito bom do carro, então isso faz com que ele se auto-regenere e ele também mantenha as velocidades dentro de um padrão, tá? Rodo ali por volta dos 100, 110, e ao contrário do que muita gente usa o carro, eu uso o carro muito para rodovia. Eu sou de Campinas, vou muito para Mojimirim, Americana, Limeira, que são boas rodovias, não tem uma altimetria tão alta, não tem tanto sobe e desce, mas são rodovias, ou seja, eu ando ali no carro a 120, 130, 110, então não tem um ciclo tão urbano assim. Vou compartilhar com vocês a experiência. Então, iniciando agora, primeira faixa, né, da viagem, 105 quilômetros de Campinas a São Paulo, via rodovia. Vou sair de Campinas agora, são exatamente 9h20. Devo chegar na casa das 10h40 lá em São Paulo, tá bom? Vou compartilhando com vocês a viagem. Odômetro zerado, né? Resetei também os dados de condução ali elétrica e também deixei o modo da bateria em 40% no save. Metade da viagem praticamente, a bateria em 40%, né? Fazendo ali 5,8 a cada 100 litros, ou seja, cerca de 17 por litro ali em média. Como eu saí da cidade para pegar uma rodovia, eu fiz uma média de 70 km por hora ali, né? Essa média vai aumentar até o final da viagem. O consumo até agora ficou em 3,6 litros de combustível. Final da viagem, 107,5 km rodados, 4,9 o consumo marcando, né? Ou seja, cerca de 20,4 ali por litro, e a velocidade média ficou em torno de 71 km por hora. Consumo de combustível total, 6,1 litros, tá? No trajeto total dessa viagem. Dados do carro zerados, iniciando agora a viagem de retorno, o carro com 38% de bateria em modo alto, ou seja, o carro vai gerenciar a gestão de energia versus o gasto de combustível. Metade da viagem, 55 km, o carro fazendo 5,8 de consumo, bateria na faixa de 22%, ou seja, 17,2 em retorno. Viagem finalizada, 107,5 km, o carro com 25% de bateria, marcando aí 5,2 de consumo. Consumo na casa dos 19,2 aí, bem próximo do consumo da ida, e o carro conseguiu manter a potência, não senti
perda de potência, nenhuma alteração no motor, ou seja, o MotoSave funcionou extremamente bem também, né? Com a diferença que ao invés de manter em 40% a bateria ficou na faixa dos 25%, consumo de combustível 5,6.